Olá, amigos! Estamos de volta para mais um Teologando. Mais uma semana em que faremos menção dos assuntos teológicos importantes para uma caminhada segura na presença de Deus. Queridos, a hermenêutica, como temos falado nas últimas semanas, é a arte e ciência de interpretar as Escrituras. Muito importante conhecermos exatamente o que a Bíblia nos diz, não aquilo que pensamos que a Bíblia está nos dizendo. Há muitos equívocos teológicos, muitas pessoas estão perdidas em seus caminhos quando pegam a palavra de Deus e começam a buscar respostas. Nós somos tentados em muitas ocasiões a buscar respostas e encontrar respostas que se adequem à nossa realidade. Respostas daquilo que queremos ouvir. Respostas de assuntos importantes da nossa vida. A Bíblia tem respostas, já dizia um grande radialista, para todas as coisas, para todas as perguntas. Logicamente, nós precisamos entender como a Bíblia está nos transmitindo a verdade de Deus e como podemos aplicar a Bíblia na nossa vida cotidiana. Não encontraremos assuntos atuais com os termos atuais, mas encontraremos todos os assuntos que hoje acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, relacionados na Bíblia num contexto geral. Por exemplo, nós não precisamos procurar na Bíblia autorização de Deus para usarmos o nosso corpo indiscriminadamente, ilicitamente. Nós não vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, se Deus aprova ou não o uso, de substâncias ilícitas. Isso não vai aparecer na Bíblia, mas a Bíblia vai nos dizer que nós devemos usar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Isto sim está na palavra de Deus. Então é muito importante que conheçamos a hermenêutica, que busquemos conhecer um pouquinho mais da interpretação das Escrituras para termos como responder a muitos questionamentos nossos e de outras pessoas que nos procuram para ter respostas vindas da Bíblia. Eu brincava certa vez com alguém que me perguntava sobre o que Deus aprovava ou não aprovava sobre diversos assuntos. E ele me perguntou se eu tinha condições de mostrar na Bíblia determinadas situações. E antes que ele me fizesse a primeira pergunta, no sentido capcioso, eu disse: você já leu na Bíblia se Deus aprova você comer arroz com feijão? E ele fez um silêncio. Logicamente, a Bíblia vai dizer que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo. E esse cuidado tem que ser a pauta, a guisa da nossa razão. Nós precisamos usar a razão, logicamente, hoje com toda a ciência, com toda a modernidade, buscando a ajuda dos nutricionistas, dos médicos, daqueles que realmente entendem o que é cuidar da saúde. E não apenas os achismos, Lógico, não vamos entrar no extremo, porque todos nós um dia vamos morrer. Então, independente de como cuidamos da nossa saúde, um dia todos nós vamos prestar contas da saúde do corpo que o Senhor nos emprestou para que vivêssemos para a glória dele. Então, voltando àquele diálogo com o amigo, eu dizia: Deus não precisava escrever sobre o que deveríamos ou não comer. O que Deus fez foi nos dizer que o corpo que nós temos é templo do Espírito Santo. E para isso, devemos cuidar bem dele. Esse cuidar bem envolve uma série de questões. Como dormimos, como comemos, como usamos o nosso corpo dia após dia. E aí eu dizia para ele: não procure minúcias na palavra de Deus, que cabe ao homem decidir ou não fazer ou não fazer. Então, continuando a nossa semana, eu peço a você que
compartilhe esse vídeo, que se inscreva, que deixe o seu comentário. Vamos fazer com que os comentários teológicos, de uma forma muito simples, chegue a muitas pessoas. Eles possam chegar e verdadeiramente trazer clareamento de ideias, elucidações. Então, nesta semana eu trouxe para vocês 5 pontos necessários para uma correta interpretação da palavra de Deus. Vamos a eles. Primeiro, comparar as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14, está escrito: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo está dizendo? Pessoas que no seu âmbito natural, no seu modo de interpretar a palavra de Deus, se ela não tiver na esfera das coisas espirituais, se ela não colocar o seu coração para uma boa interpretação das coisas divinas, espirituais, sobrenaturais, em que muitas situações não temos respostas, ou seja, é um mistério, então esta pessoa não conseguirá entender a vontade de Deus para ela. Ela pode ser uma boa leitora da Bíblia, ela pode decorar versículos, mas no momento de interpretar os versículos, ela pode ficar confusa, ela pode ter a tendência de trazer uma interpretação do jeito que ela pensa, do jeito que ela vê as coisas no mundo ao seu redor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa natural, a pessoa com o coração apenas voltado para a sua razão, a pessoa no modo que ela julga as coisas do tempo presente, pelo seu próprio meio de julgamento, ela não consegue perceber a ação de Deus, por exemplo, nos grandes milagres da Bíblia. Ela não consegue encontrar razão, porque a sua mente vai dizer que tais fatos, tais situações registrados na Bíblia, no que falamos sobre milagres, teriam sido apenas alusão, uma história, um exagero, uma hipérbole. Por quê? Ela é uma pessoa natural. Ela não desenvolveu uma capacidade de perceber que está agora se relacionando com o Deus do impossível. O Deus que faz coisas que a nossa mente limitada não consegue absorver. Então, veja que nós estamos falando de uma pessoa que ainda não atingiu, não abriu o coração para as coisas espirituais. Veja que eu não estou dizendo que nós devemos aceitar todas as coisas como ação de Deus, mas em grandes momentos, quando nós temos livramentos, quando nós percebemos o agir de Deus, quando nós lemos na palavra situações como o mar vermelho se abrindo, o dilúvio, os milagres, os cegos que enxergaram, os mortos que reviveram, então nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto tem que ser colocado à disposição de Deus para que Ele possa falar no profundo da nossa alma, porque a nossa razão com certeza vai dizer que não é uma verdade, apenas uma história. Então, repito, o primeiro ponto importante: comparar as coisas espirituais com as espirituais. Encontrar sentido com o coração aberto, comparando o que a palavra de Deus está nos trazendo com as coisas espirituais que acontecem também ao nosso redor. O segundo ponto é procurar conhecer a realidade e a verdade. Bom, Paulo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 21, diz:
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Bom, se nós, mais uma vez, voltando ao primeiro ponto, se nós não estivermos com o coração aberto para compreendermos as coisas espirituais, relacionando-as com o mundo espiritual, com as coisas que ainda muitas vezes não temos respostas, nós vamos cair no grave erro que muitas pessoas caem de ler a palavra de Deus e não perceber a realidade de quando aquilo aconteceu e a verdade sobre como aquilo realmente aconteceu. Ora, nós estamos falando das Escrituras, né? De textos que se relacionam desde a sua escrita até os seus fatos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Os textos mais novos do Novo Testamento têm pelo menos uns 2.000 anos. Então, nós precisamos buscar na história, através das ciências que estão à nossa disposição, encontrar a realidade daquilo que a Bíblia está dizendo, o momento que aquilo aconteceu, o modo que aquilo aconteceu, para depois, então, encontrar a verdade. A verdade em que sentido? Não é a verdade histórica. É a verdade que sirva para a aplicação da nossa vida. A Bíblia possui em todos os seus 66 livros histórias, fábulas, parábolas, mas tudo o que ali está tem um sentido: trazer até nós um juízo de valor que nos ajude a encontrar o assunto principal, que em toda a Bíblia é a salvação. Logicamente, apontando e sinalizando, independente do texto que você esteja lendo, para o que realmente importa, o personagem central da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, devemos procurar investigar o momento histórico, aquele que escreveu, se realmente o modo que ele está nos transmitindo é o modo que Deus quer que conheçamos. Não é simples nem difícil, mas é importante. Devemos investigar as Escrituras, conhecendo a realidade dos fatos que ali estão e, logicamente, perscrutando, descobrindo, esmiuçando a verdade que o texto está nos trazendo. O terceiro ponto importante, também importante, é ser sensato e saber raciocinar. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Veja que modo interessante do apóstolo Paulo escrever aos crentes de Roma, trazendo a eles o entendimento de que a palavra de Deus deve ser percebida, assimilada exatamente dentro de uma sensatez. Não podemos espiritualizar demais todas as coisas e não perceber que Deus fala conosco através da nossa razão. Quando falamos da ação do Espírito Santo sobre a vida humana, não estamos falando de pessoas possuídas, se bem que, dependendo do modo de culto de alguns irmãos, nós percebemos uma ênfase, parece que a pessoa está tomada, né? Subtrai-se à razão e coloca-se apenas à espiritualidade. Não. A palavra de Deus precisa ser compreendida à luz de uma razão. Deus fala conosco e nos conhece
sabe que a nossa racionalidade não é para ser aniquilada. Por isso, o terceiro ponto vai nos dizer que nós precisamos ser sensatos e entender que determinados acontecimentos foram específicos para determinadas épocas e que não devemos trazer isso como uma aplicação prática idêntica às nossas vidas. Por exemplo, nós lemos em Êxodo quando Moisés tem um encontro com Deus através da sarça ardente. Quando ele estava no deserto, ali no meio das suas campinas, suas caminhadas, ele encontra um arbusto, que é chamado de sarça, pegando fogo, mas não se consumia. E ali a Bíblia diz que Deus falou com ele, dando-lhe a missão de voltar ao Egito e resgatar o seu povo. Bom, isso aconteceu com Moisés. Não há racionalidade para o crente dizer eu só ouvirei Deus através da sarça. Ou preciso subir ao monte para que Deus faça uma plantação pegando fogo e ele fale comigo. Não, temos hoje as Escrituras, podemos lê-la, podemos interpretá-la. Não devemos espiritualizar todas as coisas como se Deus se relacionasse com o homem daquele tempo, do mesmo modo que se relaciona conosco no nosso tempo. Deus pode fazer tudo de novo. Deus pode fazer com que nas nossas andanças Ele fale até mesmo por uma sarça ardente. Mas entendemos que Deus tem condições de nos revelar através da palavra inspirada que Ele deixou para nós, a Bíblia Sagrada. O quarto ponto importante é ser humilde sem altivez. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 diz: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Bom, Jesus não está aqui aniquilando o conhecimento, a sabedoria e dizendo que Deus só se corresponde com os pequeninos no sentido do conhecimento. E a palavra mais correta, na ausência do conhecimento, seria os ignorantes. Veja que Deus instruiu homens de todas as classes, como já dissemos em capítulos anteriores, em semanas anteriores. Deus falou e usou pescadores, estadistas, cobradores de impostos, sacerdotes, profetas, não é? Deus usou muitas classes para deixar registrado a sua palavra. As Escrituras chegam até nós por pessoas de diversas classes sociais e diversos níveis de instrução. Então, o que Jesus está nos dizendo é que nós podemos, na nossa mente limitada, na nossa pequena capacidade, você não precisa, não é, ter diplomas de teologia, de línguas, etc., etc., para ouvir Deus. Deus fala até com aquele que sequer sabe ler. O que nós estamos trazendo neste quarto ponto importante é que devemos ser humildes, sem altivez, que muitas vezes chega porque estudamos em determinados lugares. Não, eu interpreto melhor porque eu sou letrado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Calma, você com certeza aplicará todo o seu conhecimento juntamente com a sabedoria que Deus lhe dará. Porém, nós precisamos conservar um coração humilde para transmitir aquilo que aprendemos para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de aprender. Então, não podemos permitir que o nosso coração se envolva numa altivez porque conhecemos determinadas coisas que outros não conhecem. E por último, o quinto ponto diz: saber que as Escrituras tratam principalmente de Cristo, que é o seu centro.
porém, apresentam assuntos materiais e espirituais, tempo e eternidade, terra e céu, passado, presente e futuro. Como nos diz o profeta Isaías, no capítulo 57 de seu livro, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Assuntos materiais e assuntos espirituais estão contidos na palavra de Deus. O assunto geral, o objetivo geral é nos revelar, fazer com que a gente conheça as coisas espirituais. Porém, ela também pode legislar sobre as coisas materiais. O que nós devemos fazer, misturando esses 5 pontos que trouxemos hoje, é ler a palavra de Deus com humildade, reconhecendo que Deus quer falar conosco. Não vamos, então, pensar que a nossa sabedoria ou nosso conhecimento exclusivamente nos revelarão Deus. Pelo contrário, Deus abate os que se exaltam. Deus fala com aqueles que se humilham e pede que Ele fale com eles. Precisamos desenvolver experiências com Deus. Bom, esse é o nosso ponto desta semana. Espero conhecer você. Mande uma mensagem, comente sobre assuntos que estamos trazendo, peça novos assuntos teológicos. Toda semana nós temos algo novo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, um conteúdo novo. Na segunda nós temos o café espiritual. Na terça-feira nós temos parábolas da vida. Na quarta-feira, Janelas da Alma, um livro sempre sendo trazido e comentado com o autor. E na quinta-feira, o assunto de hoje, teologando, assuntos teológicos, assuntos polêmicos à luz das Escrituras. E na sexta-feira, o movimento de revelação, a palavra de Deus pregada na igreja. Então você tem todos esses conteúdos, peço a você que compartilhe e que estejamos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.